Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre, afinal, home office funciona? Será que o presencial é melhor? Batalha de cultura. Trabalho remoto versus presencial. Qual domina? E para bater esse papo com a gente trouxe um grande especialista, que muita gente acha que eu não gosto dele, que a gente está brigando, mas na verdade a gente é amigo há muito tempo, parceiro de negócio, participamos de mesmas organizações, cliente. Inclusive, temos muito que aprender com a Revo. Richard, obrigado demais pela tua disponibilidade de bater esse papo. Sou teu fã, tá, cara? Obrigado. Prazer estar aqui. E você sabe a história por que eu entrei no LinkedIn, né? Foi muito por causa de você. Então, temos um amigo em comum, cara, que fez um post falando de 1.200.000 que eu tinha vendido usando o LinkedIn, né? E aí eu pensei o seguinte, se esse Zé Ruela conseguiu, eu também consigo, né? Isso foi em 2018, a gente nem se conhecia. E aí, por causa desse post, eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou ficar 30 dias escrevendo todos os dias para ver o que acontece. Aí eu saí de 0 a 5 mil seguidores, aí comecei. Hoje, a rede lá bomba, né? E detalhe, né? Quando o cara é inteligente e fera, me passou em muito, né? Tanto é que esse ano, 2023, quando a gente está gravando, ele foi eleito o maior influenciador do LinkedIn da América Latina. É verdade. Botou energia. Brabo. Bom, junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition. E aí, Léo, vambora? Tema polêmico, né? O Léo, cara, mora há quanto tempo do escritório? 2h30. 2h30 e você ainda tá com esse sorriso no rosto? Eu moro distante, são quase 14 minutos que eu levo para chegar. Eu ainda demoro menos, uns 20 segundos. É só abrir a porta e sentar na cadeira, porque meu escritório é em casa. Ó, a galera fez uma pesquisa, né? E tem aqui, cara, uma apresentação sua aqui de peso. Empreendedor desde os 25 anos, tem vasta experiência em educação, tecnologia e empreendedorismo. Além disso, é CEO e fundador da Revo, a maior edtech de educação corporativa digital do Brasil. É cofundador da Anti-Escola, uma escola para empreendedores digitais que conta com um modelo inovador. Sua trajetória inclui passagens pela Universidade de Estácio de Sá, empresa fundada por sua família, onde construiu do zero o ensino à distância da instituição. Também é CEO de rede de escola, foi CEO da rede de escola de inglês Britânia, vendido para a cultura inglesa em 2018. Mestre em Educação Digital pela Universidade de Oxford, também estudou em Harvard e Wharton. Por fim, influenciador digital e tem mais de 550 mil seguidores no LinkedIn. Os caras pesquisaram a tua vida, hein, cara? Pesquisaram bem. Até eu olho para isso e falo, nossa, sou eu mesmo. Mas é isso aí, obrigado. Antes de começar, tem um aviso muito importante para você que está assistindo. Vai aparecer aqui um QR Code na tela. A gente lançou uma plataforma de inteligência artificial que vai te ajudar a ter mais produtividade na sua prospecção. Então, não perde essa oportunidade de testar. Aproveita que é gratuito. E, Charlie, cara, posiciona a Revo. Big numbers, quanto tempo vocês estão de mercado, quantos colaboradores, né? E eu vi um post teu no LinkedIn, que se eu não me engano foi ontem, Sim. Falando que você entregou definitivamente o escritório. Correto, é isso mesmo. Primeiro, assim, só de uma forma geral, o que é a Revo? A gente trabalha com educação corporativa, treinamento online para grandes empresas. Então, a gente consegue resolver desafios complexos de treinar pessoas totalmente digital, e aí depois a gente pode falar mais sobre isso. A Revo eu fundei em 2012, então tem 11 anos. A Big Numbers, esse ano a gente deve fazer mais ou menos 35 milhões. 160, 170 colaboradores, e todos em casa. Então, Felizes, exatamente. Equilíbrio. Somos Great Place to Work, né? Uma das poucas Great Place to Work 100% remoto. Mas, de forma geral, é isso que a Revo faz. Legal. E como é que foi esse teu processo de transição? Porque, assim, primeiro... A gente era presencial. Eu quero contar uma coisa, tá? Dezembro de 2022. Sim. Time virtual. Né? A gente tinha um escritório que era híbrido, então ia uma vez por semana, 2 no máximo. Fechamos em vendas um pouquinho menos de 500 mil. Tá? Fechamos 400 e pouco. No mês de dezembro. Esse mês, estamos no dia de fechamento, a galera tá lá. Nesse momento, eu estou com 1.800.000 em contratos assinados. Tá? Então, presencial, 400. Online. Home office, 400. Presencial, mais de 1.700.000. Então, para mim, fez uma diferença muito grande.
E aqui a gente começa a alfinetada, tá? Tá, então vamos para números, tá? Montei a empresa em 2012, ficamos no presencial até a pandemia. Começo da pandemia, migramos para o online. Então, a gente tem 8 anos de experiência no presencial e agora 3 anos e meio, 4 anos no remoto. Até a pandemia, a gente faturava 4 milhões. Foi para online de 4 a 35 milhões em 4 anos. Então, tem um contra-exemplo aí dos seus números. Ó, mas vamos tentar entender, cara, porque, assim, né, o que acontece? Na tua opinião, e você é um especialista disso, né? Cara, o que funciona presencial, o que funciona... Porque, assim, não tem fórmula de bolo. Por mais que a gente polarize o bate-papo online e goste de ter essa provocação, né, existe organizações que ela vai ter uma vantagem no presencial e existe organização como a tua, né? Por exemplo, eu acho que a questão de você poder ter talento de qualquer lugar do Brasil, isso é sensacional. A gente tem uma empresa que faz a edição dos nossos vídeos da nossa imersão, né? E os caras estavam falando, tá contratando gente de onde? Alagoas, Maceió. Maceió. A gente tem design em Maceió. Porque o custo de vida lá é muito menor, a concorrência por talento é muito menor e, por consequência, você consegue trazer um profissional de excelente nível por um valor muito mais acessível, principalmente para uma pequena e média empresa, como é o caso da nossa empresa. Primeiro, só para falar de salários. Quando a gente bota salários, a gente paga a mesma coisa presencial, ou cidade grande ou interior. Então, para a gente não faz diferença. A gente não usa isso como uma forma para atrair pessoas mais baratas. A gente tem carro, salário, tudo igual. O que acontece é o cara, numa cidade pequena do interior, vira rei. Essa é a diferença. Então, ele não nos larga, porque ele não consegue nada igual Na cidade dele. Na cidade dele. Então, a gente não usa estratégia para reduzir custo, mas sim, isso acaba atraindo muito pessoas de outras regiões, apesar de 80% do público da Revo morar Rio ou São Paulo. Tá? Uhum. Então, a gente tem sim uns 40, 50 colaboradores fora do eixo Rio-São Paulo, mas, sei lá, 120, 130 estão nas grandes cidades do Rio e São Paulo. Né? Nossa sede é aqui. Agora, o que funciona e o que não funciona? Eu acho que não é uma questão de funcionar e não funcionar. Para mim, o home office está diretamente ligado à liderança. Antes de você avançar nesse tópico, explica também um pouco da história do porquê que você acabou indo para o home office, em que momento você decidiu... Porque assim, beleza, a pandemia foi 2020, mas por que vocês não voltaram, né? Então, pandemia foi o motivo de ir para o home office. Quando veio a pandemia, eu falei, fudeu. Pode falar fudeu aqui? Claro. Fica à vontade. Eu falei, fudeu. Se isso durar mais de 2 semanas, eu quebro. Foi assim que eu pensei. A gente não tinha caixa, não tinha um modelo de trabalhar em casa, mas a pandemia, naquele momento, foi uma coisa de todo mundo se unir em prol de saúde pública. Então, funcionou bem, de uma forma bem informal, né? Todo mundo colaborou para isso acontecer. Beleza, obviamente não quebramos e, muito pelo contrário, explodimos de crescimento. Então, o motivo de ir foi isso. Não teve opção. Não teve opção. O motivo de não voltar... primeiro, a gente começou a contratar pessoas fora do Rio e São Paulo, então começa a ter uma dificuldade. Segundo, somos 3 sócios na Revo. Cada sócio mora numa cidade diferente. Eu moro no Rio, o Nilson mora em Campinas e o outro sócio, que é o Felipe, mora nos Estados Unidos. Então, você já começa a ter um problema. Aí, a gente tem uma diretora que mora em São Gonçalo e uma outra que mora no Leme. Então, dentro do próprio Rio, cada um mora num canto da cidade que, para ir para o escritório, é 1 hora, 2 horas, além dos próprios colaboradores. E eu me adaptei super bem em casa. Então, minha qualidade de vida melhorou. Antes da pandemia, eu estava viajando toda semana. Estava com uma filha recém-nascida e eu não conseguia acompanhar as coisas básicas da minha filha. Então, quando eu fui para o home office e consegui ter qualidade de vida, eu falei, cara, eu não quero voltar. Então, presencial é melhor, pior, tal. Eu, mesmo se eu tivesse que abrir mão de crescimento para ter qualidade de vida, hoje eu preferiria abrir mão de crescimento. Obviamente, se a empresa for quebrar, se a empresa tiver dificuldade financeira e o presencial era a opção, óbvio que eu vou voltar ao presencial. Óbvio que salvar a empresa, manter a coisa funcionando, que não é o caso, tá? Mas, então, o que eu vejo eu prefiro hoje viver minha vida,
né? Eu tenho 38 anos, minhas filhas estão pequenas. Os próximos 5, 8, 10 anos, se eu não viver isso com as minhas filhas, eu não vou viver isso mais. Então, até que ponto vale a pena trocar sua vida para um modelo super agressivo, tal, para que no final da sua vida você fale, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu troquei uma coisa por outra. O que eu vejo e o que a gente implementou foi, eu consigo ter os dois. Eu consigo ter o crescimento, consigo ter gestão, consigo ter margem, consigo ter lucratividade boa, consigo crescer, consigo fazer tudo que você fala aí, mas consigo fazer isso em casa, mantendo a qualidade de vida. Agora é o seguinte, tem que ter uma cultura forte e cultura proposital. O que você faz de cultura forte aqui é sensacional, tem que fazer igual no home office. Qual é o erro que eu estou falando de liderança? O líder desaparece. O líder entrega a cultura para, né, a coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, você tem que ter uma estratégia de cultura forte se você for para o home office. Aí depois a gente pode até... Deixa eu fazer um paralelo agora, tá? O ano mais difícil da Growth Machine foi o ano de 2022, tá? A gente também, assim, a gente teve um catalisador, tanto você quanto a gente. O modelo que a gente implementa é um modelo de redução de custo de aquisição e aceleração de vendas, que basicamente é você virtualizar essa atividade. Virtualizar pode ser na tua casa, virtualizar pode ser no escritório, mas em vez do cara ter que bater porta a porta, ter que ir presencial para fazer reunião, a gente dá escala colocando mecanismos de eficiência. Então, quando o mundo fechou, as pessoas falaram, velho, temos que adotar um novo modelo, que nem a educação. Sim. Imagino que vai ter muita empresa que falava, não, cara, educação tem que ser um cara aqui na lousa, todo mundo trancado, caramba, e você foi lá e falou, não, velho, essa porra virtual vai funcionar, olha aqui, eu vou reduzir custo, não vai ter logística, só que você vai economizar de passagem aérea, paga 4 vezes o que você vai me pagar, e você ainda vai ter o time mais capacitado com tracking, sabendo se o cara estudou ou não, que você não consegue fazer hoje presencial. E com mais resultado na ponta. E com mais Além resultado disso. na ponta. Então, essa mudança fez algo que talvez levasse 10 anos para se consolidar e se aprender. Como não tinha outra opção, os caras testaram obrigatoriamente e falaram, caramba, não é que funciona? Sim. Mesma coisa aconteceu para nós dois. Então, a gente cresceu muito. E nessa velocidade de crescimento, a gente não tinha um RH estruturado. Então, a gente foi muito numa pegada de trazer pessoas talentosas, mas a gente não se preocupou tanto com o alinhamento cultural. O que aconteceu? E eu e Cadu, né, que somos as principais referências, nós somos muito diferentes. O Cadu é um cara muito analítico, pragmático, cartesiano. Eu sou um cara muito criativo, executor e expansivo. O oposto. Isso é bom. O oposto. É bom. É bom? É bom. Só que começou, principalmente, não sei se posso falar que foi por conta do home office, mas talvez por um desalinhamento entre a gente, começou a construir uma cultura debaixo do Cadu e uma cultura debaixo de mim. Que é o que o Harari fala da tribo de chimpanzés quando passa de 50 membros. A minha tribo de chimpanzés chegou a 50, começou a dar merda, entendeu? Sim. E ele fala que das duas uma. Ou surge duas dissidências, que uma vai destruir a outra, ou vira duas tribos. Né? E a gente começou a ir para esse caminho. Em especial, algumas pessoas começaram a criticar muito alguns posicionamentos meus. E aí começou um time de os seguidores de Thiago Reis e os anti-Thiago Reis. Sim. Né? Os do Thiago e do Richard. É isso aí. Do home office. Paralelamente, a gente não tem uma cultura de contratar tanto a galera sênior. A gente começou a contratar pessoas sênior no final de 2022 e fizemos isso em 2023. Então, o meu time, 80% das pessoas que trabalham aqui dentro aprenderam a fazer o que fazem aqui dentro. Perfeito. A gente teve casos de SDR que ficou com a gente um mês, pegando a nossa plataforma de prospecção, dava play, desligava, dava play, desligava, dava play, desligava. Aí você olhava assim, quantas ligações o cara fez? 200 num dia. Quantas ligações se conectaram? 0. E a gente, pô, esse cara não conecta? O que está acontecendo? E o caramba, 4. Outra coisa, principalmente para quem contrata time de pré-vendas. Se é uma pessoa de uma classe social um pouco mais humilde, pode ser que esse cara não tenha nem um quarto para ligar sozinho. Pode ser que ele mora numa região que não tem internet. Cara, a gente mora na Barra, minha internet é um lixo. Eu não sei se a tua é boa. Né? Você conseguiu resolver isso? Não, tem que ter 2 internet em casa. Quando uma cai, a outra resolve. Beleza. Depois esses hacks vão ser legais também de você compartilhar. Então, cara, tem um quê de infraestrutura, tem um quê de maturidade. E quando eu fiz esse shift pro presencial, cara, a gente tem métrica de tudo. E mesmo assim, eu pego pessoas que num dia fazem 30 ligações. Cara, 30 ligações eu faço em 40 minutos, entendeu? E você demite as É porque nem pessoas. todas as ligações são atendidas. Esse é o ponto. O que acontece? Maioria das vezes, quando eu falo de liderança, home office e tal, você começa a tolerar coisas na sua cultura que isso, não, vou dar uma chance, E você não pode tolerar coisas como falta de produtividade. Uhum. Agora, deixa eu só fechar. A gente teve um outro evento, tá? E aí,
velho, a gente começou a fazer evento presencial, né? E o evento presencial é bom que te dá uma camada de contato com o cliente muito forte. E aí chegou um cliente para mim e falou, cara, então, sabe a pessoa que está me atendendo? Eu falei, então, entrou 20 minutos atrasado na reunião e entrou de cabelo molhado, 2h da tarde. Aí veio um outro cliente, então, sabe a pessoa que está me atendendo? Entrou na reunião do celular da rua. Então, assim, tem um erro de contratação, tem um erro de liderança, tem um erro de gestão? Tem. Tem treinamento? Teve, muito. Aqui são 90 dias de treinamento para o cara começar a trabalhar. Perfeito. Tá? Mas a gente tinha um líder fraco, que foi demitido, e tínhamos um mentor fraco, que também foi demitido. Uhum. Isso foi algo que retroalimentou a gente absurdamente para melhorar controles, melhorar feedback, mas é algo que, pela minha perspectiva, no presencial não aconteceria, e eu levei 30 dias para descobrir que esse negócio estava acontecendo. Uhum. Então, essa merda de home office não funciona, meu irmão. Então, o que acontece? Eu já demiti pessoas em 15 dias de contratação. Contratei errado. O cara em 15 dias não fez nada, mandei embora. Então, isso vai ter. Isso vai ter no presencial, vai ter no online. A diferença no presencial, você acha que ele está trabalhando porque ele está lá fisicamente. Mas o enrolador vai te enrolar no presencial também. A única diferença é que você demorou 30 dias, talvez demorasse 45 no presencial. Talvez ele ia fazer algumas coisas, tá? Mas você tem um problema de atrair a pessoa certa. Uhum. Você tem que atrair pessoas com perfil que consigam ter autonomia. Tá? Quando você atrai começa a contratar um público muito júnior, essa pessoa precisa de contato com outras pessoas para se desenvolver. Se você, dentro da sua cultura, não faz isso de uma forma proposital, né? A gente contrata júniores, não tem jeito. Primeiro emprego tem vários. Não é? Só que a gente tem um mecanismo de acompanhamento todo dia com a pessoa. A liderança tem que ser muito próxima. E a liderança não consegue ser próxima com times muito grandes. Então, você tem que ter... A gente, como eu falei, tem 200 pessoas. A gente faz um monte de times de 3, 4... Tem muito acompanhamento durante o dia inteiro. O cara, em home office, todos os meus funcionários falam, eu nunca senti tão próximo aqui do que outras empresas que eu sentava do lado da pessoa e não tinha tanta troca e interação. Então, por isso que eu falo, é muito mais liderança e modelo de trabalho do que, de fato, a presença. Tá? Vou só te dar um exemplo. A gente cresceu, antes da pandemia, 30 funcionários. A gente, em 2021, fechou, acho que uns 120. Então, eu contratei, sei lá, 100 pessoas, incluindo rotatividade, mas 100 pessoas em um ano. Cara, quando a gente fez isso, foi um caos. Um caos. Por quê? A gente tinha uma estrutura. Deixa eu só tentar... Primeiro, o que a gente faz com metade da nossa receita vem de produção de curso online. A gente pega um conteúdo, texto de uma empresa e cria um curso gravado, um jogo, um aplicativo, alguma coisa criativa para treinar. Para essa função, eu tenho 3 perfis. Tem um cara que escreve, um roteirista, eu tenho um designer, tenho um videomaker, tá? Então, 3 perfis. Quando a gente cresceu, o que a gente fez? Verticalizou as áreas. Aí comecei a ter 20 videomakers, 20 roteiristas, 20 designers. Foi um caos, não deu certo. Por quê? Porque um projeto entrava e aí não tinha comunicação entre o time e tal. Então, a gente desfez esse modelo de verticalizar por função e criou squads. Cada squad é um squad de 20 pessoas. Cada squad tem os 3 perfis. Eu tenho um coordenador de roteirista, um coordenador de áudio e vídeo, um coordenador de design. E abaixo deles tem 3 ou 4. Aí pode ter um pleno, pode ter um júnior, pode ter um estagiário, 3 ou 4. Então, cada coordenador tem 3 ou 4 no seu time. E isso tudo faz parte de um squad, e esse squad tem um gerente. E o gerente é um gerente de projetos que cuida de pessoas. Então, o que acontece? Primeiro, na minha estrutura, quando eu fui crescer, primeiro, quando fui crescer, deu errado. Quando a gente reestruturou, a gente pensou na carreira Y, que é o seguinte, eu preciso ter uma pessoa que é gestor de pessoas, gestor de projetos, que cuida de cronograma, métricas, produtividade, etc. E eu tenho que ter o especialista. O especialista não cuida de pessoas, não é o chefe, mas ele é o líder técnico. E aí eu tenho um líder técnico para cada função. Então, dentro de um squad de 20 pessoas, um gerente de projeto cuidando das 20 pessoas, termos de gestão de pessoas, e pequenos times com especialistas cada um desses. E não passa de 20 pessoas. Quando eu vou crescer, eu crio outro squad. Hoje tenho 5 squads desses.
cada squad é como se fosse uma pequena empresa. Uhum. 20 pessoas que tem um CEO que é o gerente de projetos. Então, eu consigo ser tão próximo de um cliente como uma empresa pequena e onde que eu foco? Nesse gerente e nesses coordenadores. Então, a gente cria muitas interações, cria muita revisão. Um projeto entra dentro de casa, um designer vai pegar isso. O coordenador técnico dele vê todo dia o que ele está fazendo. A gente tem uma reunião no início do dia de dailies, que o gerente de projeto vai ver o que cada pessoa tem que fazer no dia e o que fez no dia anterior. E no final do dia, tem um coordenador técnico que avalia a qualidade do trabalho da pessoa. Então, você tem 2 checkpoints todos os dias, um com o gerente, outro com o coordenador técnico. Isso de uma forma do dia a dia. E a gente avalia métricas diárias. Todo dia o cara tem uma meta. E ele tem que bater a meta dele do dia. Eu não quero saber se ele está na praia, se ele foi buscar o filho na escola, não quero saber. Ele tem que bater a meta. Então, eu não olho para o horário, eu olho para entregas. E como é que você faz isso com áreas que são menos orientadas a resultado? Né? Que, por exemplo, está mais distante de venda e que vai ser mais orientada a isso. Por exemplo, você tem um copywriter. Como é que você vai mensurar? Então, se você quiser mensurar produtividade, você vai material entregue. Mas não necessariamente o material entregue é a melhor métrica, porque ele pode entregar uma merda de uma copy que não converte nada. Perfeito. Aí você tem duas análises. Primeira coisa, produtividade diária. Você tem que olhar o que ele entregou no dia, independentemente de qualidade naquele momento. Uhum. Ele está entregando todo dia o combinado? Isso é uma métrica. Outra métrica vai ser NPS do cliente, qualidade, ou retrabalhos, ou quantas vezes voltou para ele reescrever isso, aí é outra métrica. Então, para cada função, você criou o que era a produtividade e o que era a qualidade. Exatamente. Então, você tem essas 2 análises, mas a produtividade é diária. A métrica de qualidade aí é baseada no projeto. Às vezes, você vai precisa demorar de mais uma tempo semana. para medir. Exatamente. Mas tem que ver o que ele está fazendo. Agora é o seguinte, a gente cresceu, montou os modelos de squad. Uhum. Mas com crescimento rápido, e aí não tem jeito, você cresce de forma improdutiva. Você vai crescer... Não tem como você crescer e ser produtivo, né? Não vai. E aí qual foi o nosso desafio esse ano? A gente parou de crescer. Parou não, mas o nosso crescimento desacelerou. Vai crescer 20% esse ano versus 100% nos últimos 3, 4 anos. Então, o crescimento desacelerou. Um ano de consolidação? Foi um ano, assim, para a gente o presencial voltou, que é o nosso maior concorrente. A empresa pode escolher fazer ensino presencial e não digital, quanto os outros anos não podia. Então, a gente surfou uma onda e aí agora realmente testou se o nosso modelo ia se sustentar. E se sustentou, mas mudou muitas dinâmicas do mercado. Mas aí o que acontece? Quando o crescimento cai, a sua improdutividade está alta. E aí você tem que rearrumar a casa. Você tem que reduzir custo. A gente teve que fazer layoff esse ano. A gente teve que reduzir custo. Aí, ó. Home office e layoff são 2 coisas que andam juntas, vocês estão vendo. Só que a gente fez isso muito voltado por... Primeiro, teve uma queda de vendas no segundo tri, terceiro tri. Eu acho que a gente lida com grandes empresas. Grandes empresas dependem muito da economia, do modelo econômico que vai ter. Né? E o governo novo começou o ano dando sinais muito negativos, muito ruins. E as empresas botaram o pé no freio. E aí, no final do ano, independentemente de ideologia, o mercado começou a entender a dinâmica do novo governo e agora as empresas estão voltando a acelerar. Então, a gente teve uma queda em vendas muito ligada a uma situação mais macroeconômica. E aí, o que a gente fez? Quando a gente caiu as vendas, começamos a focar em produtividade. A gente implementou uma planilha, coisa mais idiota do mundo. Tá? Isso aqui, só essa planilha, Thiago, aumentou 30% a produtividade em um mês. E agora que já tem uns 4, 5 meses, aumentou 70% a produtividade do time. Uma planilha simples. Cada linha é o nome das pessoas, cada coluna é a data. E você bota uma coisa, bateu ou não bateu meta. Só isso. E a dele começa na planilha. Bateu ou não bateu a meta do dia anterior. Só isso. Só essa planilha foi um divisor de águas. Primeira coisa que começou acontecendo, um monte de pessoas reclamando. Você está microgerenciando, agora
Não tem mais liberdade. Aí começou aquela rebelião. Aí a gente foi ver quem está reclamando, como está a planilha dele? Não Tá bate tudo a vermelho. meta. Tá tudo vermelho. Aí o que a gente fez? Desligou. A gente começou a desligar pessoas muito por causa, primeiro, fit cultural. Uhum. Aquele cara que faz muito barulho, que reclama toda hora, cara, sai. Não é a pessoa que a gente quer na nossa empresa. E segundo, quem não batia a meta. Um mês depois, resultado 30% maior. 5, 6 meses depois, agora, fica até 70% maior. E como que eu meço produtividade, tá? Só para ter um indicador bem claro. Eu não sei se você tem essa métrica que você deve implementar para o seu modelo de negócio. Receita dividida por funcionário. Cara, essa é a melhor métrica de produtividade. Gostei dessa. Quanto de receita os seus funcionários geram? Então, a gente estava em X, hoje eu estou 1,7x. Você aumentou a receita por funcionário. Eu reduzi funcionários e aumentei receita. Uhum. Só que eu meço todo dia o que todo mundo está fazendo. Cara, uma coisa que aconteceu esse ano foi que a gente vai fazer quase 150% de crescimento em relação ao ano passado, mas a gente fatura menos que você, a gente está caminhando aí para fazer 30% pela primeira vez. Mas a gente não aumentou o quadro, saca? A gente cresceu, sei lá, 4 ou 5 funcionários, entendeu? Então, isso pra gente foi muito bom, porque realmente eu tinha essa percepção de que a gente era inchado, saca? Então, a gente viu isso quando maré baixa, você vê quem tá pelado, né? Então, a gente viu isso quando a maré baixou, a gente rapidamente agiu, desinflou, né? Reduziu o custo. Agora, isso aconteceu em julho e agosto, mais ou menos 2023. Agora, outubro, a gente bateu o melhor mês de vendas da história da empresa. E dezembro já passou outubro. Caraca. Então, e dezembro é um mês difícil, né? Nosso melhor mês de vendas vai ser esse. E ano que vem a gente já sabe que vai surfar uma onda muito boa. Agora, quando você olha para a métrica de receita por funcionário, é muito diferente da métrica de margem. Por quê? Quando você pensa o seguinte, vou ganhar um contrato só dando exemplo, de R$100. Vou contratar um funcionário. Se eu foco em margem, você foca em trazer o cara mais barato para dar aquele resultado. Agora, quando você foca em métrica de receita por funcionário, você não vê tanta margem. Você olha muito mais quanto que ele entrega. Se esse cara é um cara que está entregando muito, vai aumentar a receita por funcionário, porque ele tem mais capacidade de entrega. Agora, me fala uma coisa, porque assim, um dos desafios que a gente tem, né, eu vou entrar em cultura, mas eu expliquei o nosso modelo de contratação. Historicamente, a gente forma júnior. E formar júnior tem 2 variáveis que pega pra gente. A primeira variável é que você tem uma curva de aprendizado mais longa. Então, por exemplo, os caras levam 90 dias para poder pegar um cliente e, às vezes, tem momentos que a gente tem que segurar vendas porque a gente não vai ter capacidade de absorção 100%. Não sei se isso acontece contigo hoje. Né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, você imagina, cara, eu pego um cara formado em faculdade de ponta, esse cara vê ao longo de um ano, cara, 10, 15 operações distintas e aprende a montar máquina de vendas nos mais variados nichos. Ele tem uma proposta no mercado de 2 a 3 vezes o que ele ganha aqui dentro, quando não é cliente assediando os nossos especialistas. A gente hoje tem uma cláusula no contrato que tem uma multa, mas tem cliente que está disposto a pagar a multa para levar o cara lá para dentro. Sim. Então, quando o cara começa a ficar sênior ou pleno, eu perco ele para o mercado. Né? Nesse momento, e aí eu falei, né, do problema que eu tive em 2022, por que 2023 está sendo o ano da colheita? A gente trouxe uma senior manager, né, que é a Luana. A Luana já tinha passado por esse processo de estruturação, montou cargos e salários, PDI, o one-on-one, modelo de gestão e o caramba 4, e isso fez o time que estava insatisfeito com a empresa. Essa galera que era mais detrator, que é essa galera do mimimi, que fica reclamando de tudo, saiu, graças a Deus. Sim. A gente também teve que focar em tirar esse pessoal de mimimi. Teve que tirar. E o negócio foi para uma outra atração. Mas eu vejo que a gente tem algumas áreas ainda que ainda tem muitas pessoas júniores, né? E a gente precisa começar a trazer a galera sênior. Você passou por essa migração de tirar o recurso júnior? E como é que isso acontece? Perfeito. Não é problema ter júnior, tá? Porque a conta não fecha se você não tem. Se for todo mundo júnior. Se for todo mundo sênior. Todo mundo sênior. A questão é como que você faz um mix de poder ter Sênior e júnior e sênior. Qual é o problema? Muitas empresas começam tendo só júnior e não tem um sênior. Então,
Então, a gente, como eu falei... Os fundadores são sênior, na maioria das vezes. E aí, fundador não tem como dar atenção ao júnior. Eu sempre falo, júnior é um luxo que uma empresa tem quando ela tem processos e pessoas para capacitar eles. Então, o fato é, se o fundador é o sênior e ele está tendo que gastar tempo com o júnior, o que vai acontecer? Esse júnior vai sair mais caro do que o sênior. Então, vou fazer uma conta simples. Imagina o seguinte, não vou nem botar o custo CLT, só para ficar simples a conta. Imagina um júnior que ganha 2.500, o sênior ganha 5.000 e o dono ganha 10, só para ficar bem simples a conta. Ele contrata o júnior em vez do sênior. O que vai acontecer? Esse júnior vai precisar de muito tempo de gestão do dono. Então, o dono vai ficar lá toda hora parando para revisar o trabalho, refazer o trabalho dele, para corrigir erros. Já viu isso em algum lugar? Você conhece alguém que faz isso, Léo? Conheço. Quem? Conheço. Eu. E detalhe, quanto custa a hora dele? É isso que eu vou chegar. É isso que eu vou chegar. Então, você vai ver, corrigir trabalho, cliente insatisfeito, tem um monte de problemas que esse cara vai ter. O que acontece? O dono da empresa para resolver os problemas. E aí você tem dois custos. O custo da hora do dono, que R$ 2.500 é o júnior, sênior é 5.000. Se ele contratasse os 5.000, a diferença é 2.500. Se você pega R$ 2.500 e divide por 160, vai dar por volta de R$ 26 a hora. O dono está se pagando R$ 26 a hora para resolver os pepinos dele. Esse é o primeiro custo. Segundo custo, o que o dono da empresa estaria fazendo para aumentar a receita da empresa? Não está fazendo. Que ele não está fazendo. Então, você vê qual é o problema aí. Se você contrata o sênior, você não tem esses problemas. Você vai ter um cara mais qualificado, um cara que não precisa fazer. E, muito pelo contrário, ele vai começar a ensinar o dono da empresa e o dono da empresa vai focar em coisas que ele pode fazer melhor. Mas, como eu falei, a conta não fecha só ter sênior. Então, qual que é o segredo? É uma pirâmidezinha. É um sênior para cada 2, 3 júniors. Vou aumentar, preciso ter 10 pessoas. 2, 3 sêniors. Com 2, 3, 4 júniors embaixo. Esses júniors vão aumentar a produtividade do sênior, fazendo coisas operacionais, e o sênior vai estar capacitando o time. Uhum. Agora, o erro do empreendedor que está começando é começar com o júnior. Esse está errado. Ele tem que começar com o sênior. A primeira contratação é o sênior, porque a segunda contratação vai ser o júnior. Só que o cara não contrata o sênior porque ele pensa em margem. Se você para de olhar para a margem e começa a olhar a métrica de receita por funcionário, você vai ver que o sênior gera mais receita. Por quê? Porque o dono está fazendo o que tem que fazer, o sênior está tendo que fazer o que ele está fazendo, a receita vai andar mais rápido. E eu vejo que também que é necessário até ter os dois, né? Porque você também pode fazer o contrário, ter o sênior, não trazer o júnior, e aí dar a atividade que seria o júnior fazendo para o sênior. E falar, não, resolve aí, você sabe resolver, faz a planilha. Faz o... Aí vai depender do tamanho da sua operação. Uhum. Né? Vamos imaginar o seguinte, você vai começar uma nova área de growth, uma nova área de CS, uma nova de qualquer nova área, né? Que não cabe 2 pessoas aí, não tem. Sempre começa com o sênior. O start. O start é sempre o sênior. Mas sempre o mais rápido possível trazer o júnior ali para dar o apoio Depende de ter trabalho para isso. No operacional ali. Mas o que as pessoas fazem? Vou começar uma área de CS, tu contrata um CS, pega o cara júnior. Quem orienta? Quem dá métrica? Aí o cara não funciona. Aí ele manda esse cara embora, aí traz outro. Aí quando ele vai ver, nossa, todo mundo é muito ruim, incompetente, eu que vou ter que fazer isso. E o dono não sai da operação do negócio. E o negócio não cresce. Não consegue passar do tamanho do dono da empresa, porque ele tem um time muito júnior. Então, parte do nosso resultado ruim, que foi um resultado de mais de 70% de crescimento, mesmo assim é um resultado bom, foi exatamente por isso. Júnior demais, sem ter um sênior liderando. E aí, cara... E isso tem a ver com home office? Não tem. Não sei. Vou te falar por quê. O júnior funciona menos em casa. Porque ele não... Assim, um júnior, principalmente uma pessoa jovem, 22, 25 anos, ele é muito inseguro, ele é muito ansioso, ele não sabe pedir ajuda, ele acha que tudo tem que vir de bandeja para ele. Uma geração diferente. E aí o que acontece? Quando esse cara está em casa, quando ele tem dúvida, sabe o que ele faz? Ele trava. Ele não consegue, ele não sabe pedir ajuda. Quando um sênior está em casa, primeiro, ele é muito mais qualificado. Mas quando ele fala, cara, o que eu faço? Ele sabe que ele vai poder ligar para o colega e tirar dúvida.
Então, esse é o motivo que seu júnior, jovem, não está funcionando em Tá, casa. agora vamos no seguinte ponto. Tá? Polêmica, galera. Porque vocês sabem que é a polêmica que viraliza. Sem Gosto de polêmica treta. não viraliza. Toda vez que eu faço um post falando que o home office não funciona, você vai ver verdadeiros testamentos. Não são comentários, são capítulos de livros, né? Principalmente quem está em home office. Então, isso dá um reflexo de uma capacidade maior de usar tempo. Porque o cara que está no presencial, ele comenta, muito bom, vai, segue. O cara não, começa lá e sei lá o quê, e aí escreve. Só que você está falando de LinkedIn ou Instagram? Nos dois, mas LinkedIn mais. LinkedIn, assim, tem muitas pessoas procurando emprego, então esse cara já tem mais tempo, né? É uma rede de emprego. Beleza, Então, beleza. Mas fechando a linha de raciocínio. Toda a argumentação da galera que defende o home office, tirando o que a gente está conversando aqui, né, fala apenas de qualidade de vida. Pouquíssimas vezes eu vi alguém falando sobre produtividade e eficiência quando defende o home office. Ah, estou com meu filho, tenho mais tempo para ir para academia, tenho mais sei lá o quê. Mas beleza, né? O que a gente tem que entender? Eu concordo contigo. A empresa é um instrumento para me proporcionar o que eu quero. perfeito. Para estar perto da minha esposa, para estar perto da nossa filha, para poder viajar. Ela é esse instrumento. É claro que parte desse instrumento tem que ser entregar valor para o mercado, porque se não entregar valor, uma empresa não sobrevive. Mas eu não acho que a empresa é um lugar para você se matar de trabalhar. É um lugar onde você vai construir um legado e vai te proporcionar uma experiência que você gostaria. Só que, quando você tem pessoas que estão muito mais centradas no interesse pessoal dela do que no interesse da companhia, é difícil ter um negócio de sucesso. Sim. Outro ponto, construção de cultura. Né? O que é cultura? Cultura é aquilo que você repete. Então, você vai no banheiro, você acabou de fazer o que você foi fazer no banheiro, você vai lavar a mão. Ninguém precisa te pedir para lavar a mão. Eu espero, pelo menos. Pois é, mas é um comportamento automático teu. Né? Assim como quando você encontra alguém que você gosta, você aperta a mão, você abraça. Outro comportamento automático. Quando cada pessoa está isolada e você não vê os ritos e aquilo que se repete, cara, como é que eu consigo defender cultura? Né? Como é que eu consigo construir? E aqui, cara, tem uma parada que fechou uma venda, toca uma buzina. Então, a gente está num espaço, né, num prédio específico, de um fundador que fez muita merda. e aí começaram a reclamar, que a gente faz muito barulho. Né? E aí o meu time veio para mim e falou, posso continuar tocando a buzina? Eu falei, irmão, é para derrubar esse prédio. A meta é ser expulso. Entendeu? Por quê? E aí os caras vieram fazer uma reunião comigo. Eu falei, olha, fiquem tranquilos, tá? Toda vez, dezembro é um mês que a gente tende a vender mais, então tocaremos menos a buzina. Agora, aconselho vocês a terem o seguinte ponto de atenção. Se vocês notarem que eu estou tocando muito pouca buzina, começa a procurar uma pessoa para ocupar o meu espaço, porque a chance de eu não pagar o aluguel vai ser muito grande. Né? E aí, como é que eu sustento? E o que você faz para ter um time olhando para o mesmo interesse, com comportamentos que conduzem a companhia na direção do que ela quer e, ao mesmo tempo, sem perder o teu espírito ou a tua alma? Perfeito. Se a gente pudesse resumir cultura em uma palavra, é comportamento. Quais são os comportamentos esperados? Por que eu preciso repetir para criar cultura? Porque eu repito coisas para que a pessoa entenda o comportamento que eu espero. Mas quando a gente falar cultura, é o que acontece quando o chefe tira férias, não é? Por quê? Porque o chefe tirou férias, quais são os comportamentos que vão acontecer ali de fato? Então, se eu pudesse resumir cultura em uma palavra, vai ser comportamento. Você toca buzina, esse é um comportamento. É o melhor ou é o pior? Tanto faz, é o que você gosta. Eu estava no presencial há anos e a gente não tinha uma buzina na empresa. Não é a buzina que vai fazer a cultura ser forte ou a cultura não ser forte. Não é a buzina que vai fazer vender mais ou vender menos. São os comportamentos. Você pode ter uma buzina e ter um chefe FTP que está lá microgerenciando as pessoas, que está criando burnout, que está criando... E na foto tem todo mundo pulando lá, tocando buzina. Então, não estou falando que é o seu caso, não, mas... Mas você criticou um influenciador recentemente sobre isso, né? Só que é verdade. É assim, muitas empresas que têm essa cultura são muito mais lobo de Wall Street do que, de fato, uma cultura produtiva. Agora, você pega pessoas... E você está falando aí de uma empresa de educação aí... Corte, hein, Júlio? Você pega as pessoas que estão saindo de lá, o que eles estão falando da empresa? Como que é uma cultura? E aí, eu não vou falar tóxico, porque eu não conheço tanto a liderança e as práticas, mas é uma cultura intensa, onde o dono fala com orgulho que todo mundo tem que trabalhar sábado e domingo para bater meta. Onde lá a vida é aquilo. E qualquer pessoa que não acredita aquilo é um monte de mimimi. Tudo bem. Se as pessoas querem se doar para esse projeto, ótimo. Só que agora olha o vídeo de todo mundo pulando. Me fala
quantas pessoas ali têm mais de 25 anos de idade? Por quê? Porque 25 anos de idade você pode fazer isso. Cara, quando você vai para os 35, você já quer casar, quer ter filhos, quer ter... Se não quiser casar e ter filhos, quer ter outra vida. Você quer ter qualidade. Aos 25, cara, desculpa, você tem que se ferrar mesmo. Isso é a vida, né? Agora, você vai ficando mais velho, você começa a falar, até que ponto a minha vida e o trabalho tem que se enquadrar, tem que ter esse equilíbrio. Até que ponto eu não quero chegar aos 60 anos e falar, eu vivi o sonho do outro e não o meu. Então, eu vejo que tem que sim pautar equilíbrio, tem que sim olhar para a qualidade de vida quando você vai ter, sabe, olhar para o seu futuro. E aí, quando eu falei da coisa do júnior e sênior, o sênior costuma ser mais velho. A gente, por ter uma empresa remota, tem que ter mais sênior. Então, eu vou falar com o discurso, o meu público acaba, principalmente de liderança, e acaba sendo um pouco mais velho, acima dos 35, versus uma empresa que só vai ter júnior 25. Então, vai ter uma diferença natural de posicionamento pela idade do seu público. Então, não vou falar o que é melhor ou pior. Cada um vai ter cultura diferente. Agora, é sim possível criar os comportamentos que você quer no remoto. E vou dar alguns exemplos. Na Revo, toda terça-feira, 9 da manhã, tem uma reunião geral da empresa. Deixa eu perguntar, quantas empresas no presencial fazem isso toda semana, uma reunião geral? Quando faz, é um por tri. Então, eu faço toda semana. Eu posso estar viajando, eu viajo muito. Cara, uma vez eu acordei 5 da manhã, porque eu estava no Colorado com minha família, eu acordei, era 4 e pouco, para 5 horas, estar fazendo essa reunião. Eu estava na Copa do Mundo, no Catar, sabe? Mais tarde, parei tudo que fazia para entrar nessa reunião. E nessa reunião, a gente vai falar tudo que está acontecendo na empresa, com bastante transparência. A gente vai estar falando outra coisa que a gente tem que fazer no home office é bater muito forte em qualidade de vida. Então, eu pego exemplos, eu vou falar, olha, a fulana, poxa, você está em Porto Alegre, parabéns pelo trabalho, olha como foi legal o resultado que esse cliente elogiou. Agora, se a gente estivesse no presencial, a gente jamais teria fulana de tal. Então, eu vou reforçando nas minhas falas, eu vou valorizando os meus posts. Tudo isso vai conversando com o meu time para que ele fale, se eu não for produtivo, eu não vou ficar nessa empresa. Se eu não ficar nessa empresa, eu vou presencial, E o que acontece? Vem um ciclo muito forte das pessoas falam, cara, aqui eu não posso sair. Aqui eu estou satisfeito, qualidade de vida. A empresa vai trazendo isso toda hora. Eu vou fazendo, não vou falar que é lavagem cerebral, mas eu vou impondo o que você falou, repetir. Eu repito sempre isso. E aí as pessoas falam, não, realmente eu preciso fazer isso. E a gente sempre fala, home office não é férias. O que eu mais falo é isso, home office não é férias. Você tem que entregar, você tem que trabalhar. Agora, se você vai para o balé da sua filha de manhã e vai virar à noite, o problema é seu. Mas você foi no balé da sua filha. O que eu preciso é que você entregue. Cara, mas assim, tem um ponto que é bem desafiador a gente conseguir chegar num consenso, que é o seguinte. Eu e você estamos numa outra fase de vida. Sim. Uma outra fase de vida familiar, uma outra fase de vida financeira, né, cara? A gente está praticamente resolvido. Acho que você mais do que eu, sem dúvida nenhuma. Mas, velho, se eu parar de trabalhar agora, eu tenho dinheiro até o final e provavelmente dinheiro para a Júlia também se aposentar e não precisar se preocupar em trabalhar. Só que, cara, quando eu comecei, né, e eu venho de uma origem diferente da sua, e eu sei que o teu avô, porque eu já li essa história no LinkedIn, também tinha uma origem humilde antes de construir a Estácio, ou acontecia, cara, ou eu tava ferrado. Meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing, entendeu? Naquele momento ali, eu falei, mano, eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou trabalhar sem limite, eu vou estudar sem limite, eu vou cair para cima. Eu tinha 22 anos. E eu vejo direto, e essa geração, cara, é uma geração muito complexa, porque os caras estão acostumados a ter prazer sem ter esforço, né? TikTok, Instagram e tal, e essa vida que vendem como sendo muito fácil, que não é. E os caras não estão dispostos a se estressar, a se desenvolver. Os caras querem o conforto. Então o cara tem 20 anos, ele está preocupado com o conforto. E aí teve uma candidata que participou de um processo seletivo meu, né? E eu fiz um post no LinkedIn que eu falava, cara, se o cara não gosta de vendas, e se o cara está buscando conforto e qualidade de vida num processo onde ele precisa construir uma carreira, esse cara não trabalha para mim. Não trabalha. Se você está ouvindo, quer aplicar para o processo da Growth, aplica para o processo da Revo. Não tem essa porra. A gente tem, pode aplicar. Enquanto você está numa linha de construção, cara, não existe crescimento no conforto. Se você não quer ler, se você não está disposto a pegar um livro, não está disposto a fazer um curso, não está disposto a ir para um lugar onde você tem desconforto, você vai ser um medíocre. O que é ser medíocre?
é tirar nota 6. Se o teu alvo, você que atua em vendas, se o teu alvo é bater meta, desculpa. A meta ela é a base calculada 20% abaixo do que a empresa precisa, porque ela considera que a maior parte das pessoas não vão conseguir fazer. Isso é uma métrica que o CFO faz para a empresa conseguir entregar o crescimento. Mas a magia acontece da meta para cima. E aí o cara que chega no salário de 5 mil ou de 6 mil e fala que tá bom, velho, eu não quero esse cara na minha estrutura, porque ele não vai ser feliz aqui dentro. E não tem como você se tornar uma pessoa de alta performance, não tem como você realizar os seus sonhos se você não estiver disposto a suar, cara. E eu concordo que você está buscando que o cara, mesmo estando no home office, tenha uma entrega de resultado. Mas é muito comum a galera confundir essas duas coisas e achar que a empresa tem que ser uma mãe e que o empresário é o explorador, filho da mãe do mal, quando, na verdade, cara, não é isso, mano. Tá todo mundo remando na mesma direção. Então, primeiro, vendas é uma dinâmica diferente. Tá? Vendas, metas, tal. O perfil de vendedor é um cara agressivo que quer crescer, quer ganhar dinheiro. Bom vendedor. Então, eu concordo 100% com você. O cara tem que querer isso. Viu? Ele concorda com o presencial, galera. Faz uma edição para botar só esse pedaço. Eu concordo com você. O vendedor, o perfil do bom vendedor é esse. Agora, nem toda empresa é feita só de vendedor. Então, você vai ter pessoas que não são vendas. Você vai ter vendedor o colaborador que ele precisa entregar X atividades por dia. E esse cara não está buscando um crescimento financeiro, ele está satisfeito com aquilo, porque aquilo é o que ele precisa. Aquilo já está muito acima do que ele já teve antes. Então, obviamente, todo mundo quer crescer na carreira, eu digo muito mais no mês a mês. Ah, não, esse mês eu tenho que bater meta, que eu vou ganhar bônus. Então, tem pessoas que têm pavor à meta financeira e não quer remuneração variável. Então, vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, você tem 29 anos, sua esposa está grávida e você mora com seus pais. Você trocaria um emprego que ganha 5 mil fixo por um emprego que vai ter 2 mil fixo e podendo ganhar 8 mil no variável? Você troca? Não troca. O cara não troca. O cara está com a esposa grávida. O mês que não bater meta, ele não bota comida em casa. É porque eu confio muito em mim, entendeu? Eu só estou dizendo o seguinte. Tipo assim, eu odeio ter limite. Pessoas. Eu odeio ter limite. Então, são perfis de pessoas. Tem pessoas que quer CLT. Tem pavor de empreender e ter risco. Esse é um perfil. E está tudo bem. Não é todo mundo que... Se todo mundo empreender, nenhuma empresa tem funcionário. Então, não é todo mundo igual. O fato é que você tem que entender que tem pessoas com cabeças diferentes. E você tem que... E aí tem galera de mimimi, pessoa que quer resultado sem esforço. Você tem que saber tirar ele do seu processo seletivo. Então, a gente olha para os nossos colaboradores que têm qualidade de vida, o cara tem que entregar, porque ele sabe que se não entregar, obviamente, vai ter feedback, vai ter treinamento, vai ter tudo isso, mas, cara, vai chegar 2, 3, 4 rodadas, o cara vai sair. Então, não é um trade-off de equilíbrio ou resultado. Dá para ter os dois. Não é todo mundo que quer ser vendedor, batedor de meta para dobrar salário. Muita gente quer salário fixo, entregar e ter um ritmo. Agora, você tem que saber qual é o perfil para botar em que lugar. Você vai dar uma meta financeira, só dando exemplo drástico, para a faxineira? Não, ela tem que ir lá e fazer a faxina todo mês. Você pode dar um bônus no final do ano, você pode até ter remuneração diferente, mas ela é uma pessoa que vai ter uma mentalidade de fazer um trabalho mais fixo. Agora, um vendedor que é acomodado, que não tem meta, não tem variável, esse cara não vai performar. Você tem que ter gatilhos para ele. Então, o que eu quero dizer é olhar que existem perfis diferentes, pessoas são diferentes, estímulos são diferentes. Eu concordo 100% que vendas tem que ter esse cara que, cara, não está conformado. O cara quer ganhar mais, quer crescer, gosta de ganhar dinheiro. Esse é um bom vendedor. Esse cara está em vendas, mas nem sempre esse cara tem que estar em entrega. Então, você vê que não é não é uma ciência tão simples, porque depende muito da cultura da empresa, você tem que ver se o perfil que você está contratando é uma pessoa que tem um perfil mais equilibrado, quer uma coisa mais tranquila, uma tranquilidade maior ali, financeira, ou se é uma pessoa que tem um perfil mais agressivo. Não, eu quero crescer mais rápido, eu quero colocar mais energia ali no meu dia a dia de trabalho. E aí é uma coisa que eu fico até na dúvida do que é a qualidade de vida, porque, por exemplo, a gente teve momentos home office e teve momentos presencial, né? Teve os dois. Cara, eu trabalhava tanto home office quanto... Não, eu trabalho mais home office. Presencial. Eu garanto que eu trabalho mais do que a maioria das pessoas presenciais. E, na verdade, se eu parar para analisar minha rotina em horas
úteis de trabalho, existem alguns poréns em eu estar presencial, por exemplo, porque eu gasto 2 horas e meia para vir, 2 horas e meia para voltar. Então, quer dizer que essas 2 horas e meia eu posso estar lendo alguma coisa ali no meio do caminho, mas eu não estou trabalhando. Sim. 4 horas, eu trabalho pelo menos 4 horas a mais que você todo dia, pelo menos. Bota isso no... Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, porque você pode meio que iniciar seu trabalho ali instantaneamente. Ou eu posso trabalhar igual você e ter 4 horas a mais de qualidade de vida. Exato. Então, vamos acabar esse podcast, né, galera? Mas existe um outro ponto aí muito... que é a outra vertente, né? Que é o fato de eu estar presencial. Que eu acho que não foi assim, até muito falado aqui, né? O que você vê do time de vendas quando a gente se reunia poucas vezes e quando a gente passou a ter essa cultura que a gente está tendo agora? Você já viu esse nível de engajamento, essa velocidade de execução que os caras estão tendo? Não, mas eu acho que isso está muito ligado à comunicação. Porque, por exemplo, eu passei a vir mais presencial e onde eu sentei? Eu sentei dentro da sala de vendas. Uhum. Cara, eu mapeei vários problemas. Eu atuo na área de marketing. Vários problemas que não chegavam até mim, eu comecei a mapear e entender. Por quê? Porque a comunicação não estava fluindo. Os stakeholders ali, né, as pessoas que falam, atuam em vendas, não estavam passando essa comunicação de maneira online. Mas eu estando ali dentro da sala presencial, eu fui olhando, pô, isso é interessante eu utilizar para ponto de marketing, isso é interessante eu otimizar no funil, isso aqui é interessante eu ajudar eles a mudar. É uma habilidade que a gente tem que a área de vendas não tem. Então, assim, eu estar presencial ajudou muito nessa questão de eu mapear outros problemas e outras coisas que eu posso ajudar a resolver até com a minha própria equipe. Então, eu vejo que na comunicação tem a comunicação não falada ali, que talvez no home office, talvez não, com certeza no home office, pelo menos eu vi que se perdeu ali muito, tá? Primeiro assim, a gente é remoto, mas a gente se encontra, tá? A gente vai, almoços, a gente se encontra, vai para cliente. Então tem essa comunicação. Só que assim, a gente não tem obrigação de todo dia no escritório. E o planejamento estratégico, dia. você fez virtual ou presencial? Presencial. A gente, por quê, pô? Não deveria. Por isso que eu tô falando, a gente não tem a obrigação de ir todo dia. Mas, por exemplo, uma vez a cada cada trimestre, toda a liderança vai presencial para o nosso escritório no Rio de Janeiro. A gente tem assim, a gente devolveu uma parte grande do escritório, mas ainda tem 150 metros aqui no Rio e tem um escritório em São Paulo. Então, só que são escritórios pequenos. A gente se reúne presencialmente cada 3 meses para fazer o planejamento, o acompanhamento do último TRI e o planejamento do próximo TRI. Então, a liderança a cada 3 meses. A empresa se reúne todo ano, uma festa final de ano, e a gente aproveita a semana da festa final de ano, traz todos os líderes, gerentes, coordenadores para o Rio de Janeiro e treinamento, e muito treinamento não técnico, mas treinamento de comunicação, de liderança, e fazer a integração entre eles. Bravo. Então, a gente faz encontros. Eu, semana sim, semana não, estou em São Paulo. E aí, eu estou onde? Estou com o meu time. Então, a gente vai, se encontra, faz muitas coisas juntas. O que a gente não tem é todo dia uma obrigação em escritório. Então, também não é excludente. Ninguém nunca se vê. Não. O que a gente não tem é tem que acordar de manhã, de 9 às 18, está em um prédio físico. Então, e, obviamente, por exemplo, programador nunca vai para escritório, nunca se encontra, porque ele vai ser mais... E se eu não tiver o home office, esse cara não fica na minha empresa, eu vou ter piores programadores, porque o cara bom não se quer isso. Então, tem uma coisa de seleção, de ter acesso aos melhores talentos. Mas não precisa ser excludente. A única coisa que a gente não faz é obrigação, todo dia para o escritório. Richard, cara, obrigado por esse bate-papo, obrigado pela... você que ouviu até aqui, comenta aqui embaixo. Hoje você é presencial ou é home office? Se você está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa sua curtida. Só uma coisa, Thiago, eu ia falar o seguinte, a gente no LinkedIn, nas redes sociais, eu falo muito da qualidade de vida. Agora aqui, né, aqui tem mais tempo, dá para... Cara, você vê que é muito mais profundo do que ficar tirando uma foto, você na academia como eu faço, ou eu com as minhas filhas como eu faço. Eu sei que eu banalizo um pouco a qualidade de vida, obviamente isso gera engajamento, mas assim, para funcionar é muito mais profundo, é muito controle, é muita gestão, é muita maturidade. O que você me mostrou aqui é que para uma empresa ser 100% remoto, ela precisa ter um nível de gestão muito superior a uma que é 100% presencial. Sim. Aproveita, comenta aqui e diz, cara, o que é qualidade de vida para você? E por isso que eu falei a frase, presencial e remoto tem nada a ver com cultura, com isso, tem a ver com liderança. Muito
Muito bom, Tem que muito ter bom. boa liderança e boa gestão. Ó, você que tá ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas agora, porque você ficou até o final, você gostou, e se inscreve assim, toda vez que a gente lançar um novo podcast, você vai ser avisado de primeira. Richard, quem quiser trocar ideia contigo, conhecer a Revo, conhecer a Anti-Escola, qual que é o melhor canal? @Richard Uchoa no Instagram, no LinkedIn, enfim, qualquer rede social, pode mandar mensagem, será um prazer interagir. Bora. E eu tenho um presente aqui, antes da gente encerrar. Ó, Pra quem vai ficou lá, até o final? para quem ficou até o final, vai lá no Instagram do Thiago, thiago.reis.gm e manda lá no direct dele, #curso de prospecção. Boa. Pensei que seria hashtag home office. Pra conta.